Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma segunda-feira, mais uma aula da nossa escola bíblica semanal, do nosso esse curso livre aí de teologia para todos vocês. E hoje nós chegamos na 34ª aula, onde iremos tratar da santificação completa. É um quesito dentro da doutrina da santificação que, por sua vez, está inserida na doutrina da salvação, na soteriologia. E hoje eu quero ressaltar, nós encerraremos o bloco da doutrina da salvação. A partir da semana que vem, então, já iniciaremos com calvinismo e arminianismo. E por que esses dois assuntos são ligados à soteriologia? Porque tratam da doutrina da salvação. Muito bem, nós aqui sempre relembramos o livro base que nós adotamos, tá? É o livro do Meyer Pirma, que você pode obter, inclusive, pelo PDF, né? E você pode adquirir, é muito fácil hoje, com vários links aí, lojas virtuais, você adquire a um bom preço, vale a pena. Nós aqui é um livro é muito fácil o manuseio, é muito fácil a utilização dele. Eu trouxe também hoje para vocês, para sugerir, do mesmo autor, através da Bíblia, livro por livro, tá? Você também acha muito fácil aí no site de compra de livros. E se você procurar, joga no Google ali, põe oferta, você vai achar bons preços aí para este material. Relembrando aqui a nossa grade, nós então chegamos na 34ª aula, fechamos o bloco da soteriologia. Você pode ver, esse é o panorama geral de tudo que foi passado até hoje. Eu relembro que algumas aulas no começo nós tentávamos fazer em plataformas tipo Meet ou Teams, gravava, não ficava bom, então nós passamos a gravar as aulas e colocarmos aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite. Quando há algum problema, sai às 9, sai às 10, mas é sempre na segunda-feira. E a aula 8 ainda está para ser regravada, porque o professor Martinez havia gravado no online e a gente não conseguiu baixar esse vídeo aí. Muito bem, então nós fechamos o pacote da soteriologia. Praticamente todas as doutrinas que o Meyer Pirma coloca no seu livro nós já estamos apresentando. Vai faltar a doutrina da igreja, que é a eclesiologia, e algumas coisas sobre escatologia, tá bom? Então vamos lá. O que ele traz nesse bloco final aí da santificação? Nós falamos na aula passada das doutrinas errôneas, né? A erradicação, o legalismo. Falamos, inclusive, relembrando a aula anterior, a terceira aula para trás, que falava dos meios da santificação, a palavra, o Espírito e o sangue de Cristo que nos expia. E o que significa santificação completa? Na verdade, essa terminologia ela nasceu com John Wesley, e depois outros discípulos de Wesley escreveram algumas coisas mais que algumas nós concordamos, outras não, porque toda doutrina precisa ser confirmada pela experiência humana. E às vezes, como nós mostramos o exemplo da erradicação, a erradicação é uma doutrina equivocada porque a experiência humana contradiz o que diz a doutrina da erradicação. Então essa santificação completa, ela nos apresenta dois significados de perfeição. Esses significados são bem fáceis de compreensão, tá? O primeiro significado é o significado absoluto. O que diz o significado absoluto de perfeição? É absolutamente perfeito, totalmente perfeito. Então, isso é quem? Deus. Se você pegar a aula que tem lá atrás, a respeito da doutrina de Deus, você vai observar a questão dos seus atributos, atributos que são aquilo que o caracterizam, aquilo que o formam, né? Então, a perfeição absoluta, ela pertence unicamente a Deus. E a relativa, então, é relativamente perfeito, então não é absolutamente perfeito. Aquilo que cumpre o fim para o qual foi designado. Essa é uma perfeição possível ao homem. Nós vamos relacionar agora com a santificação. O que isso significa? Isso significa dizer que é relativamente perfeito para nós adquirirmos neste processo diário da santificação um estado melhor do que o da nossa conversão. Nós vamos ver que um dos conceitos que é trazido no Novo Testamento é o da madureza ou maturidade. Por quê? Porque não dá para você aceitar que você seja pior de quando você se converteu. Então, você vai
melhorando, você vai se aperfeiçoando, que inclusive é o texto que Paulo usa em Efésios 4, até que todos chegamos à imagem de um varão aperfeiçoado, de um varão melhorado. Muito bem. A perfeição no Antigo Testamento, ela tinha essa conotação de sincero e reto, não necessariamente algo completamente pronto, perfeito, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de erro. Então, por exemplo, se Israel obedecesse e evitasse os pecados das nações circunvizinhas, Deus o tratava como uma nação perfeita, Deuteronômio 18:13. Então, essa essência de perfeição, essa busca de perfeição do Antigo Testamento, era justamente estar enquadrado no propósito de Deus. Vejamos o caso de Davi, por exemplo. Apesar dos pecados que mancharam a sua carreira, né, a gente sabe a história de Davi, foram diversas situações que não agradaram a Deus, né, inclusive o adultério, mas ainda assim Davi foi chamado um homem perfeito, porque o homem segundo o coração de Deus. O motivo supremo na sua vida, apesar de tudo, era fazer a vontade de Deus. Tá bom? Então, fixa, melhor dizendo, isso bem na sua mente, né? Questão da perfeição do Antigo Testamento. Primeiro, a perfeição absoluta pertence só a Deus, é relativa, é possível para nós homens. E a perfeição no Antigo Testamento. Vamos ver agora no Novo Testamento, e aqui eu vou aprofundar um pouco algumas palavras do grego para que você entenda. Eu já falei isso lá na aula quando a gente trata do texto sagrado, tradução não é uma coisa fácil, e é nisso que você vê a mão de Deus, ela sempre preservou o texto bíblico, mesmo o Novo Testamento, que foi praticamente todo ele feito em textos e manuscritos e textos talvez não tão originais como o que nós temos no Antigo Testamento, mas é importante que nós entendamos essas variantes que tem do grego para o significado de perfeição. Então, a perfeição no Novo Testamento. Vamos lá. Perfeição e seus derivados têm uma diversa aplicação. Derivados é perfeitamente, aperfeiçoados, né? É a palavra que se deriva daquele radical. E, portanto, precisa ser usada segundo o sentido em que os termos foram usados ou foram escritos. Então, várias palavras gregas foram usadas para traduzir perfeição. Então é interessante isso, porque quem é especialista em línguas, não necessariamente as línguas originais bíblicas, mas em outras línguas, sabe que a questão da interpretação ou da tradução é muito difícil, é muito complicada de ser feita, porque às vezes você não consegue traduzir o sentido exato que o autor colocou num texto que ele escreve. É por isso que existem tradutores juramentados para traduzir documentos, traduzir certidões aí mundo afora, porque muitas vezes, se você traduzir ao pé da letra uma palavra, você tira o sentido que aquele autor, o escritor original, queria. Então, quando você tem a palavra em português perfeito, ou aperfeiçoado, por exemplo, ela talvez tenha sido a única palavra possível para traduzir a original em grego, que tinha um outro sentido muitas vezes, não necessariamente perfeição de algo totalmente acabado e perfeito, sem nenhum tipo de mancha, etc. Então, em 2 Timóteo 3,17, depois nós vamos ver um a um desses textos aqui. Ela tem um sentido de ser apto ou capaz para uma tarefa ou uma atividade. Então, o cara que tem um curso de medicina, ele é apto a ser um médico. Então, ele está perfeito para exercer a medicina, completo, né? Você tem uma profissão que exige determinada prática, que essa prática é aprovada mediante um curso. Então, eu posso dizer que você está completo para realizar aquela atividade. O outro sentido, ter alcançado um fim por meio do crescimento mental e moral. Nós vamos ver depois Colossenses 1:28. Por que isso? Porque muitas vezes eu não consigo traduzir uma palavrinha curta, então tem que explicar. Crescimento mental e moral, nós crescemos espiritualmente, nós crescemos emocionalmente. Isso também tem essa conotação de algo perfeito, de algo aperfeiçoado, algo melhorado. A palavra usada em 2 Coríntios 13:9, nós veremos essa mesma, tem aqui outros textos, Efésios 4:12, Hebreus 13:21, significa equipamento cabal, completo, fechado. Eu tenho uma ferramenta que ela é apropriada para um determinado uso. E a palavra usada em 2 Coríntios 7:1 significa terminar ou trazer a uma terminação, levar a cabo, concluir uma atividade, que é a mesma usada em Apocalipse 3:2, significa fazer repleto, cumprir, encher como uma rede, nivelar,
completei um buraco, cavei, aí eu tampei, então eu tornei-o perfeito. Esse é o sentido. Veremos então essas palavras uma a uma. Então no texto de 2 Timóteo 3,17, nós temos o que ali? Para que o homem, então tá aqui, 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito. Tá? Essa palavra é artios, artios em grego. O grego tem um vocabulário próprio, né? Algumas letras do grego você encontra no cirílico, que é a língua da eslava, que os russos utilizam e outros países utilizam. Então o texto de 2 Timóteo 3,17 nos mostra estar preparado, habilitado, eu estou pronto para realizar uma atividade. Tá? É a palavra artios. Em Colossenses 1,28, Paulo diz assim, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Se nós formos traduzir o perfeito como um Superman, colocando numa linguagem do português, você não entende o texto bíblico. Então, esse perfeito aqui, telios, é aquilo que foi finalizado, aquilo que não precisa de mais nada para se completar. Então, aqui, ó, integridade, virtude, adulto, maduro, maioridade. Olha que interessante, para que você seja um homem maduro em Jesus Cristo, para que você seja um homem adulto em Jesus Cristo. Paulo, inclusive, usa essa figura de linguagem em outros textos, exortando a que nós não sejamos mais meninos, que não sejamos inconstantes. Já em 2 Coríntios 13:9, vamos lá ver o texto. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Olha que interessante, Paulo desejava a perfeição dos irmãos de Corinto. Essa palavra catártesis, fortalecimento, aperfeiçoamento, treino, disciplina, instrução, é assim que a gente espera da nossa equipe, é assim que nós esperamos da nossa igreja, é assim que nós esperamos da nossa comunidade, né? Que sejamos pessoas fortalecidas, aperfeiçoadas, treinadas, habilitadas, né? Instruídas. E o texto de Apocalipse 3:2, sê vigilante e confirma os demais, os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que palavra forte, né? Pleiro é a palavra em grego aqui. Aqui tem talvez eu tenha errado até a pronúncia, porque esse E que parece um Nzinho se torna um I aqui. Mesma coisa acontece no russo. Preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida. Preencher até a borda, fazer completo em cada particular, tornar perfeito. Então, o Senhor olhou e falou, eu vi que você não terminou a sua obra. Você estava com um buraco para ser coberto e não o cobriu. Então, vejam a importância de entendermos esse sentido da santificação completa, da perfeição. Essa é a relativa, obviamente, mas em todas as traduções nós percebemos que há um desafio ao crescimento, há um desafio à melhora, há um desafio a sermos mais maduros a cada dia que se passa. Então, concluindo o que diz o texto do Novo Testamento, conceitualmente, nós temos o seguinte: perfeição da nossa posição em Cristo é o resultado da obra de Cristo em nós. Posso dizer que isso é perfeito. Perfeição da madureza, amadurecimento, entendimento espiritual. Eu não sou mais como eu era 30 anos atrás no Evangelho. Eu não sou mais como eu era 10 anos atrás no Evangelho. Então, aí você passa a perceber, e nós vamos tratar muito no estudo da pneumatologia, a imaturidade que há no meio pentecostal hoje. Uma variação muito grande de ações infantis, coisas de criança, coisas de quem não amadureceu. São pessoas que têm conversões muito curtas, muito rápidas, não foram discipuladas e aí chegam em determinadas posições e apresentam as coisas mais esdrúxulas possíveis, né? Inclusive nós vamos tratar disso num congresso, num simpósio que vai ter em outubro. Perfeição progressiva. Cada dia eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Perfeição em certos particulares, a vontade de Deus, o amor ao homem, ao serviço. Então eu cresço na minha vida de comunhão, na minha vida de adoração. Então isso também tem essa conotação de perfeito. E a perfeição final,
que será atingida com a glorificação do nosso corpo. É a perfeição final da igreja ou do corpo de Cristo. É o conjunto de todos os crentes nos céus. Então, são os sentidos de perfeição no Novo Testamento. Muito bem, John Wesley, eu já havia mencionado isso, ele é considerado aí o pai dessa doutrina da santificação completa, mas o John Wesley não acreditava na erradicação. Houve sim alguns discípulos seus que trouxeram ensinamentos um pouco mais contraditórios. O John Wesley, ele saiu do movimento anglicano e hoje nós temos ele como um dos pais do metodismo, né? E tem escritos maravilhosos, é um grande, digamos assim, um grande influenciador da igreja cristã, da igreja atual. O John Wesley, inclusive, ele foi influenciado nos seus escritos pela Madame Guyon. Nós temos relatos que o John Wesley tinha uma preocupação muito grande com a santificação, então ele lia diversos autores, e alguns, inclusive, que estavam migrando ali, era a época da Reforma, então, na verdade, antes da Reforma, você só tinha católicos. E a Madame Guyon, tem até aqui a biografia dela, foi uma pessoa francesa que ela é uma das que deu origem à doutrina chamada de quietismo, né? É importante você pesquisar sobre isso. E outra coisa dela também, ela tinha uma ênfase muito grande na santificação, na comunhão com Deus. E ela influenciou, né? Eu já li alguns relatos que o John Wesley lia a obra da Madame Guyon. E o que John Wesley, então, nos apresenta referente à santificação? Embora ele afirmasse a primazia da justificação e que a garantia do cristão tinha base na justiça de Cristo, ele insistia na necessidade do desenvolvimento do indivíduo na santidade, que é o que nós estamos falando desde o começo da temática da santificação no contexto da salvação. Sua noção de perfeição não era aquela do tipo sem pecado. Então, ele não ensinou a erradicação, mas de um processo cada vez mais profundo de mudança moral e abrangente. Tá bom? Agora vamos ver aqui dois discípulos dele, dois nos Estados Unidos, o Francis Asbury, né, e a Feb, né? Feb é um nome meio inglês com Francisco, Feb Palmer. O Francis Asbury ensinou o seguinte: nos Estados Unidos, ele sustentava que os cristãos deviam esperar que em algum momento teriam uma santificação completa. É interessante isso. Não sabe qual é, ele não ensina qual seria esse momento, mas em algum momento da nossa vida material nós atingiríamos um nível da santificação completa. Já a Feb Palmer, ela foi muito influente no metodismo nos Estados Unidos, americano. Ela foi além de Wesley, ela ensinava que a santidade de coração era uma exigência para entrar no céu. Agora, para que ela não ficasse também nesse, digamos, radicalismo, ela dizia o seguinte: bom, se Deus ordenava, ele daria as condições. Isso foi extraído de um livro de teologia sistemática, né, do livro do Alistair McGrath. Esse livro eu ganhei de presente há muitos anos do professor Martinez. Eu comprei uma edição nova, que o meu estava já bem desgastado. Ele cita isso, então eu não aprofundei os estudos dessa Feb. Mas é interessante. Ela diz o seguinte: que sem a santidade de coração ninguém entra no céu. Porém, Deus vai nos dar as ferramentas para atingirmos essa santidade, né? Este padrão de santificação. Muito bem. Vamos concluir nossa 34ª aula e mais uma vez eu trago aqui um escrito do Otmani. Na última aula eu peço desculpas, eu não havia citado o livro dele, né? A citação o irmão pediu para mim, eu informei e hoje eu trouxe aqui a citação. Eu vou ler para vocês esse texto. Chegará um dia em nossas vidas, tão definido como o dia da conversão, em que abandonaremos todos os direitos sobre nós mesmos e nos subteremos à soberania absoluta de Jesus Cristo. Talvez haja um acontecimento sensível vindo da parte de Deus para comprovar a realidade da nossa consagração. Mas, havendo ou não havendo esse acontecimento sensível, né, deve ser um dia em que, sem reservas, nos submeteremos inteiramente, ou nos submetemos inteiramente a Ele, nossa pessoa, nossa família, nossas possessões, nossos negócios, nosso tempo. Tudo quanto temos e quanto somos deve vir e ser dele, para doravante ser colocado inteiramente à sua disposição.
Desde aquele dia, já não somos senhores de nós mesmos, e sim apenas mordomos, até que a soberania de Jesus Cristo seja um fato consumado em nosso coração. O Espírito não pode realmente operar em nós de maneira eficaz. Isto só pode ser feito quando nossa vida é entregue totalmente à sua direção. Ele fala isso no contexto da santidade. É uma palavra de fato forte, né? É uma palavra que nos traz um desafio de aprofundarmos isso, dessa entrega, dessa soberania absoluta do Senhor sobre as nossas vidas. Os nossos planos, na verdade, nós colocamos à disposição do Senhor. Então ele escreveu isso na sua obra Vida Cristã Normal e está na página 86. Muito bem, então aqui nós encerramos a nossa 34ª aula, encerramos, digamos, a parte totalmente teórica da soteriologia. Na próxima aula iniciaremos aí calvinismo e arminianismo. Nós ainda estamos montando essa grade, o professor Martinez trará esse conteúdo e nós ainda não definimos se serão 3 ou 4 aulas aproximadamente. Mas a gente se vê aí na próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos vocês.